Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e demais pessoas do nosso município que nos escutam nesse momento. Gostaria de iniciar o meu discurso, primeiramente agradecendo a Deus, que Deus possa estar me abençoando, nos abençoando nesse momento, para que a gente possa representar o nosso povo da melhor forma possível. Me acostando os votos de pesares, apresentado pelos colegas que me antecederam. A família sinta-se abraçada nesse momento, Deus possa estar dando conforto a todos. Iniciando o meu discurso, foi feito uns concertos lá na creche. Haja visto que eu tinha pedido providências em relação aos banheiros lá da creche que estavam deteriorados. Foi trocada a porta lá da creche também. Queria aqui agradecer aos responsáveis. Messias, uma pessoa muito atenciosa, me recebeu muito bem, o qual levou essas demandas também. Contribuiu muito para que esse serviço fosse feito o mais rápido possível. E gostaria de pedir à funcionária do senhor prefeito que não precisa estar deixando recados, não, para não estar facilitando as coisas para os vereadores de oposição. Mas isso não é questão de facilitar. Isso é questão da gente ver o que está precisando no município e pedir providências. Eu acho que isso é o mínimo que o vereador pode fazer. Ver as demandas do município, pedir providências, procurar o setor responsável, para que haja agilidade no caso. Então, estou aqui para falar das reivindicações que foram atendidas. Compraram um liquidificador, colega vereador Ed Carlos, aquele liquidificador que o colega viu chegando lá, emprestado. Compraram um liquidificador novo para a creche, graças a Deus. E dando continuidade, gostaria de falar sobre um requerimento que eu apresentei, onde eu solicito a instalação da água do poço do campo de futebol para o cemitério. Todos nós sabemos que o açude do Capoeira está com nível de água muito baixo, cerca de 12% de sua capacidade. Então, para evitar esse desperdício de água potável, pedimos que seja feita uma conexão da água do poço, que foi recentemente furado, nas margens do campo para o cemitério. Muitas pessoas utilizam a água da cajepa para aguar e fazer a limpeza em covas e túmulos. E essa água pode ser usada, a própria água do poço, fazendo com que haja economia da água do açude Capoeira. Então, haja visto que eu vi algumas reivindicações de algumas pessoas daquele setor, onde usa essa água do Capoeira para fazer a limpeza das covas, para fazer os cuidados daquelas covas. Então, pediram que eu apresentasse esse requerimento, e eu, como essa e muitas vezes, venho aqui representar o nosso povo, representar as pessoas que nos procuram, para que seja feita essa ligação dessa água do poço lá do campo para o cemitério, para que dê acesso a essas pessoas que precisam estar utilizando essa água. Esse projeto de lei que eu apresentei aqui, inclusive apresentei essa lei que já existe, e eu quero falar a justificativa, onde a gente quer ter esses retornos dos nossos requerimentos. Haja visto que todos os vereadores aqui apresentam as suas reivindicações, trazem os seus projetos, apresentam os seus requerimentos e ficam por isso mesmo, muitos deles engavetados. E o que é que a gente quer? A gente quer uma resposta. A gente quer que a prefeitura se manifeste. O que é que está sendo feito com os nossos requerimentos? Para onde estão indo os nossos requerimentos? Será que está chegando nas mãos do senhor prefeito?
Será que ele está tendo conhecimento das nossas reivindicações, dos nossos projetos, das nossas melhorias para o município? Será que os nossos requerimentos estão indo para as secretarias adequadas para serem feitos esses serviços? Então, diante de tantos requerimentos apresentados nessa casa e que não há retorno, encontrei essa lei e trouxe para o nosso município, pois diariamente somos cobrados pelo povo, apresentamos requerimentos e, ao ser indagado pelo povo, ficamos sem dar resposta ao nosso povo. Muitas vezes com razão. A população fica insatisfeita com essa casa. Apresentei requerimento pedindo o conserto da rede de esgotos José Santino e o problema continua lá. O pessoal sofrendo com a fedentina, do mesmo jeito, o mesmo descaso acontece na rua Francisco Lucena e José Simões, que está com um buraco aberto há meses, onde o pessoal da prefeitura abriu uma vala e deixou aberto há meses. E se agravou mais ainda o problema, porque fica em frente à igreja evangélica. Então, peço mais uma vez o conserto dessa vala, a agilidade da busca por uma solução sobre o canal pluvial. E queria saber também aqui do líder do prefeito, colega vereador Cadmo, sobre o requerimento que apresentei sobre o canal fluvial, que no dia que eu apresentei o requerimento, a colega vereadora Fátima, juntamente com a vice-prefeita Marinha, estava lá em Brasília. E pedi a ele que, na oportunidade, já que elas estavam lá, que elas fizessem diretamente esse pedido a Hugo Mota, já que elas estavam presentes, estavam lá pessoalmente com eles. E eu não tive uma resposta. Queria saber aqui do colega vereador Cadmo se foi passado esse pedido para elas e que você dê uma justificativa. Então, são inúmeros os requerimentos sem solução, fazendo com que essa lei seja essencial para darmos resposta aos pedidos feitos para o nosso povo. Assim como todos os colegas vereadores, eu e todos os colegas vereadores somos cobrados por isso. Quando eu falo a questão da vala que está sendo aberta na igreja, é aquela igrejinha ali por trás do Colégio João Alberto. Tem uma igrejinha ali, foi aberta uma vala lá há meses, e o problema vem se agravando a cada vez mais, está aumentando. Já visto que o colega vereador Alto também tirou uma foto, a gente colocou na câmera. Vereadora, quase que eu nem passo lá no carro. Você viu que tem um carro do lado, aquele carro que estava dirigindo, quase que eu não passo ali. Pois E é, colega o vereador. pessoal não tá nem aí, pá. O descaso é grande. A gente sabe hoje como é que se encontram as ruas, as periferias da nossa cidade. O centro da cidade, colega vereador Zé do Egito, pode estar bonito, mas a periferia está um absurdo. É lamentável, é um verdadeiro descaso. Queria convidar o colega vereador Zé do Egito. Faça uma visita ali em frente à igrejinha, veja lá aquela vala aberta, leve essas reivindicações também você, como vereador do nosso município, vai resolver? Promessa é dívida, viu, colega vereador? Irei cobrar na próxima, viu? Essa semana, né? Amanhã já é sábado. Segunda, né? Segunda, terça, né? Pronto. Aí. Obrigado, colega vereador, pelo apoio, viu? Leve essa reivindicação. Esse é um dos pontos muito importantes que a gente está precisando. Apresentei o requerimento oral. Haja visto que as pessoas que vão receber essa cisterna do município estão precisando que seja cavado o buraco para receber a sua cisterna. Haja visto que o município já disponibilizou as máquinas para abrir algumas cisternas. Então, pedi aqui em nome dessas pessoas, que foi elas que pediram, em nome de Fia e de Dona Maria, pediu para que as máquinas fizesse o serviço lá, que abrisse esse buraco da cisterna. Ela também me indagou, que também já tinha passado para outros colegas vereadores, não sei quais foram os vereadores, mas que a gente se junte e fortifique, né, essas providências que essa pessoa pediu.
Inclusive, a máquina já esteve lá no sítio São Mateus, que abriu o buraco de algumas cisternas e outras não. Então, foi justamente por essa relevância que eu apresentei esse requerimento. Eu gostaria de deixar aqui bem claro também que, segundo o site da Agência do Governo Federal, dizem que as máquinas foram doadas aos municípios, que servem da seguinte maneira: a ação faz parte de um esforço contínuo do governo federal em apoiar o processo de construção da agropecuária. As máquinas devem ser utilizadas exclusivamente para atender o produtor rural e as estradas rurais. A executiva é de que os equipamentos tragam resultados positivos, com aumento da produção, redução de custos, qualidade de vida e dos produtores e da economia local. Então, haja visto que a gente está reivindicando aqui um direito totalmente legal deles. Inclusive, eu estou aqui com o site, e ele colocar no grupo da Câmara e expor essa situação a todos os colegas vereadores. Ontem, nos reunimos, eu, o colega vereador segundo, Pedro Sopa, e a de Carlos, em prol de melhorias para os nossos estudantes. Haja visto que eu já tinha pedido ao secretário... Sim, o colega vereador Cado, perdão, Cado. A gente se reuniu e teve um diálogo com o secretário de transporte do nosso município, e ele se prontificou, uma pessoa de uma mente muito aberta, e escutou a gente teve um diálogo muito construtivo, e ele irá passar essas reivindicações para a gente, para o senhor prefeito, para que haja melhorias no transporte escolar. Os ônibus estão sobrecarregados, muitos estudantes, e eu recebi até uns vídeos de alguns alunos que me mandaram, que eu também coloquei no grupo da Câmara. Todos os vereadores estão a par dessa situação que vem acontecendo com os alunos do município. Então, o que é que a gente quer? Uma solução que se resolva esse problema, ou um ônibus maior, ou então que vá 2 ônibus, mas que a situação seja resolvida. Na sessão anterior, eu apresentei também um requerimento pedindo a coleta de lixo na zona rural, principalmente nos assentamentos, loteamentos e comunidades rurais. Haja visto que essas pessoas também necessitam de um recolhimento do seu lixo. Muitas pessoas já pediram, muitas pessoas já indagaram para que a situação viesse a beneficiar eles também. Não sei se já expor essa situação para os colegas vereadores também, mas não foi uma, nem 2, nem 3 pessoas. Muitas pessoas já me pediram para que eu apresentasse. E apresentei na última sessão, mas devido a muitos requerimentos e muitos projetos que a gente apresentou e teve que discutir, eu acabei não falando sobre esse requerimento, que é tão importante e de serventia que irá somar para as comunidades do nosso povo. Então, peço aqui encarecidamente que, se possível, o senhor prefeito pudesse disponibilizar esse carro do lixo para que fizesse essa coleta nos sítios e assentamentos do nosso município. Eu gostaria de falar também, mais uma vez, sobre essa locadora. Vou falar porque, na última sessão, meu discurso não saiu, as pessoas não escutaram o meu discurso sobre essa locadora que hoje presta serviço à Câmara Municipal de Santa Terezinha. Me perdoe, senhor presidente, a sinceridade. Mas como é que o senhor disse que é totalmente ilegal, que existe a locadora, se não existe essa locadora? Existe no papel aí, mas na prática, na fiscalização que a gente fez, a gente foi em 2 lugares diferentes, onde apresentou. E não existe.
Existe um prédio que não é locadora. E o endereço é em outro local. E também não é locadora. Não existe. É fantasma. Infelizmente, quando eu indaguei aqui, o senhor presidente disse que era da época de Damião, mas não é não. O senhor quis jogar uma bomba para o colega vereador, o colega ex-presidente. Damião, a locadora que Damião alugou os 3 meses está aqui. Ela existe. Ela existe, a gente comprou, foi lá, o colega vereador Pedro está aqui, totalmente legalizada. Ela existe. Existe o endereço e existe a locadora. FF Locadora. Está aqui, os 3 meses de Damião. Então, o colega vereador se equivocou quando disse que era da época de Damião e a gente procurasse Damião. Achei muito feia essa sua atitude. Eu liguei até para o colega vereador Damião e passei a situação a ele. Disse, não, Lidiane, até ajudou a gente a ir lá no local. Pode ir lá que existe a locadora, sim. Na minha época não foi. Então, o senhor se justifique. A gente não aceita essa pessoa da alocação do senhor está dizendo aí, ele vinha aqui nessa Câmara, a gente não aceita, por quê? Ele não participou de uma licitação? A partir do momento que ele participa de uma licitação, ele coloca o lugar aí e o endereço está registrado. Não está registrado, senhor presidente? A partir do momento que está registrado, é para ter o local lá. E a gente foi lá, fiscalizou, tirou as fotos, está aqui registrado as fotos. Não existe. Não existe. Então, sobre essas situações e outras situações que tem aqui nessa Câmara, gastos absurdos, aumentos de valores pagos absurdamente, como é que um advogado, orientador dessa Câmara, permite uma situação dessa, senhor presidente? Assessoria jurídica dessa casa está falha. Agora o senhor presidente sabe que quem é que responde. O assessor jurídico não responde, não. Quem responde é o presidente. Quem responde é o presidente. Então, a gente vai fazer a denúncia no Ministério Público. Se o senhor estiver totalmente legalizado, tudo bem. Mas quem vai investigar agora é o Ministério Público. Se a gente está trazendo as demandas para essa casa e está levando o nome de que tudo é mentira, que não é verdade, que não acontece, então a gente vai levar o caso ao Ministério Público. Vai apresentar lá e o Ministério Público investiga. Haja visto que tem uma pessoa aqui, uma funcionária aqui do arquivo, muito competente, inclusive já precisei de outros arquivos aqui, e ela se prontificou e me indicou os arquivos. O senhor presidente botou um auxiliar para o arquivo. Isso não existe, senhor presidente, já tem uma pessoa para o arquivo. O senhor pagou um auxiliar do arquivo. Tem muitos funcionários aqui que eu não quero expor a situação aqui porque não adianta mais. Então, se a gente tem algumas denúncias a fazer de gastos absurdamente nessa casa, que está ultrapassando, como é que uma Câmara está pagando mais do que recebe? O saldo negativo, o saldo dessa Câmara ficou negativo. Para concluir, senhor presidente. Então, queria comunicar aqui que não só eu e o colega vereador Pedro, não são só nós dois vereadores dessa casa. Então, as despesas e o dinheiro público dessa casa diz respeito a todos os vereadores, não só a nós dois, mas a todos os vereadores. Sei que houve uma manobra muito grande para essa presidência. Por que o colega vereador não abriu mão da presidência e cedeu a um dos colegas vereadores que não tinha sido ainda, que nunca teve a oportunidade de ser presidente dessa casa? Mas não. Usaram de uma manobra para conseguir essa presidência mais uma vez. Quantas vezes o vereador já foi presidente? Algum benefício muito alto tem, senhor presidente. Então, essas minhas palavras voltarem em segundo expediente. Voltando ao segundo expediente, falar em relação às máquinas, quando estava lá no São Mateus, eu acho que teria sido bem mais econômico, questão de combustível, se a máquina tivesse prestado serviço lá a toda a comunidade, para depois ter sido retirado para outra comunidade. Haja visto que os moradores de lá pediram aos vereadores Chico Bezerra e Zé do Egito para que intercedesse por eles, mas os vereadores disseram que não podia fazer nada.
diferente dos discursos que os colegas vereadores fazem aqui nessa casa. Gostaria de expor também uma denúncia que eu recebi agora do pessoal daquela comunidade. Acabei de receber essa denúncia de uma moradora também do sítio São Mateus, onde foram cobrados uma quantia de R$ 800 para fazer a estrada do sítio São Mateus. Mais especificamente, onde entra ali no sítio de Chico Trajano, com sentido ao loteamento existente ali perto. Isso é um absurdo. Se realmente estiver acontecendo isso no nosso município, não sei se é do conhecimento do senhor prefeito, ou se as pessoas, o operador da máquina, ou se outras pessoas estão fazendo essa cobrança indevida. Mas isso é um crime em relação aos moradores daquela localidade, colegas vereadores. Que a máquina da prefeitura foi cobrado um valor de R$ 800 e as pessoas que não pagaram, não foi feita a estrada das pessoas que não pagaram o valor. Isso é crime, isso é um absurdo tremendo. Então, estou expondo aqui essa denúncia. Recebi agora de uma moradora, inclusive áudios de pessoas moradores daquela localidade. Está aqui documentado. Estou indo lá amanhã, logo cedo, para tomar depoimento dessas pessoas que pediu para mim ir lá, para dar o depoimento delas. Isso é uma denúncia muito grave, gravíssima, né? Gravíssima. Máquinas da prefeitura, né? Então, fica exposta aqui essa situação. Quero falar também em relação... Vou ter aqui uns pontos para mim acabar não esquecendo. Passar aqui para o líder do prefeito, aquela rede de esgoto que está prejudicando o pessoal da rua José Santindo, ou seja, por trás do cemitério. Passa, sim, por baixo das casas daqueles moradores e tem como fazer um desvio, mas precisa ali no beco da Casa de Dora e de Junho, que com certeza seria disponibilizado e colocado a galeria por trás da casa delas, de Dona Iraci. Então, você como conhecedor da área, você procura um engenheiro concursado da prefeitura para ver uma situação mais